Bom, boa noite a todos. Essa live tão esperada, né? Muita gente me mandou mensagem pedindo uma live com os aprovados e agradeço mais uma vez a Janaína por topar participar aqui. E essa live é uma live muito valiosa para todo mundo, para ouvir um pouco da história da Janaína, como ela chegou até o MPF. A Janaína passou em outros concursos, a Janaína passou em vários concursos, né? MP do Ceará, Defensoria do Piauí, analista do TJ do Piauí. Então, a Janaína é um fenômeno, tá? E com essa cara de menina, né? Janaína, mais uma vez agradeço aqui, isso daqui nós estamos com 45 já, né? Então eu vi um monte de gente salvando, porque muita gente queria participar dessa live, conhecer você. E primeiro também quero dar os parabéns pela aprovação, agora colega, né? Seja bem-vinda na carreira. Espero que seja muito feliz no MPF, tenho certeza que você vai gostar. É uma carreira muito bacana, uma carreira que traz muitas felicidades e muitos desafios ao mesmo tempo, né? Então, é isso. Eu quero ouvir um pouquinho de você, gostaria que você falasse um pouquinho, para se apresentasse um pouco, falasse o que você faz. Já sei o que você faz, mas para o pessoal te conhecer, pode ficar à vontade, Anaína. Obrigado, viu? Obrigada, Leandro, pelo convite. Também é um prazer conhecê-lo agora, né, realmente ao vivo. E meu nome é Janaína, eu passei nesse último concurso do Ministério Público Federal. Eu tenho 29 anos, moro em Teresina, no Piauí, sempre morei aqui. E nesse tempo em que eu estudei para concurso, eu também advogava. Então, assim, a minha rotina nos últimos anos tem sido essa, mas sempre bem focada em estudo para concurso, porque eu sempre soube que eu queria o serviço público, eu sabia que a advocacia não era onde eu ia fazer carreira. Então, é isso, assim, sobre mim no geral. É isso. Você é muito parecida comigo, porque eu desde o começo, eu não queria advogar, né? Eu sabia que não era para mim, eu não tinha esse perfil, então eu sempre soube que concurso público era o melhor para o meu futuro, né? Você fez faculdade na Federal do Piauí, foi isso, né? Teresina. Isso, me formei pela Federal do Piauí em 2018. E aí eu já sabia, eu tinha estagiado, na verdade, na minha faculdade, eu estagiei no Ministério Público Federal. E foi aí que veio esse clique de, assim que eu me formei, pensar, posso estudar para essa carreira, acho muito legal. Admirava muito a instituição, né, nesse tempo que eu estagiei lá. Achava incrível, principalmente a qualidade do pessoal, dos servidores, dos técnicos, o apoio que os membros recebiam, eu achava isso muito incrível e admirava muito o que eu fazia lá, né? No meu ofício era muita improbidade, tinha umas coisas relacionadas à Fundeb, então eu gostava muito dessa atuação. E aí, quando eu me formei, que eu sabia que... Oi, perdão. Isso é curioso, né? Porque muita gente que faz estágio na MPF ou o pessoal que trabalha, os servidores que trabalham, os colegas que trabalham na MPF, prestam concurso do MPF porque acabam admirando a carreira, né? Então, e querem entrar como membros e estudam para isso, né? Isso é bem bacana, é um movimento que é bastante curioso e que demonstra que a carreira é uma carreira bastante interessante, né? Aí você saiu, né, do estágio e já foi advogar, foi terminou, como que foi? Foi. Eu passei na UAB antes de me formar, né? Que tem essa possibilidade de você fazer nos últimos períodos a UAB. Aí, assim que eu me formei, tirei minha carteira e eu já sabia que não ia fazer carreira na advocacia, mas sabia que se eu queria estudar para concurso, eu precisava advogar também, né? E teve até esse momento que eu fiquei pensando se valia a pena eu estudar direto com um concurso de membro, principalmente no Ministério Público Federal, que é um concurso tão difícil, né? Que a gente sabe que é um concurso que tem matérias um edital muito extenso. Mas no fim das contas eu pensei, cara, hoje os concursos estão tão concorridos e tão difíceis em todas as áreas. Eu pensei, cara, eu vou advogar por esses 3 anos, eu preciso da minha prática jurídica e vou estudando
de forma extensiva, sabe? Meu plano era estudar durante os 3 anos, porque eu já ia ter que advogar os 3 anos. Então foi assim, aí eu me planejei mais para estudar nesse longo prazo. Eu não tinha muito. E assim também, eu preciso fazer aqui o recorte, né? Eu tinha condições de não precisar ir atrás de muito cliente na advocacia, né? Eu tinha condições de não precisar criar essa carreira grande no escritório, porque eu podia ficar esperando esse concurso, né? E foi assim que eu fiz, mas no meio do caminho demorou tanto para vir esse concurso que eu acabei fazendo outros no caminho também. E acabou passando em outros, né? Também não só fez como passou, né? Sim, reprovei também muitos, mas passei em alguns também. A reprovação é certa, né? A única coisa que é certa para quem presta concurso é reprovação, né? Então, isso está garantido. Eu acho que essa estratégia, inclusive, que você fez, é uma estratégia interessante. Foi uma estratégia que eu fiz também, porque eu pensei, se eu for estudar para analista, vai demorar muito tempo. Eu vou ficar 2, 3 anos estudando para analista, aí depois eu passo para analista, aí eu começar a estudar as matérias para membro, e mais tempo ainda para membro ou para juiz, e aí mais tempo estudando para membro, já depois de estar cansado já. Então eu sempre foquei direto na carreira fim, né? Antes era da AGU e prestava para defensoria também, prestava outros concursos, mas sempre concursos fins, porque é muito desgastante, a concorrência para analista é muito alta também. Você passou no concurso para analista, eu também passei na época e não estudava para analista, mas o desgaste que você tem para analista é quase um desgaste que você tem para estudar para membro. Então, assim, do meu ponto de vista, estrategicamente não compensa muito fazer concurso para analista, a não ser que, lógico, cada pessoa é uma pessoa, cada um pensa diferente. Às vezes o cara passa, a pessoa passa muito rápido para analista tal, e já vai para depois para a carreira fim. É porque, no meu caso, também era um pouco mais confortável, porque eu passei durante a faculdade no cargo de técnico. Então, assim, trocar um técnico para analista não fazia muito sentido. Então, eu já podia estudar, também tinha isso, né? Eu podia estudar para a carreira fim, né? Em vez de estudar para a carreira meio. Eu vi também que você gosta de direitos humanos, né? Uma área que você fez pós, né? Então, eu acho que na prova da CR você foi... Da CR, não. Quem fez? Da Eliana. Da Eliana. Acho que você foi bem, né? Ela é uma pessoa bacana, super educada, então acho que não teve problema. Vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho como que você estudou, como você organizava as matérias, por quanto tempo você estudou também, né? Eu vi que você falou já por cima, aí, respondendo as tuas caixinhas, né? Outra coisa que eu esqueci. O pessoal pediu para você abrir teu Instagram, porque eles não conseguem ver as coisas que você responde lá, as dicas que você dá. Então, o pessoal pediu, pelo amor de Deus, para você abrir teu Instagram, porque o pessoal não está vendo o que você está falando lá. Então, assim, eu vi que você falou quanto tempo você estudou, eu gostaria que você falasse quanto tempo você estudou, e também como você organizava o teu material, porque eu acho que isso é uma dificuldade de muita gente, né? Organizar o material, porque vira uma bagunça, hoje todo mundo tem acesso a tudo, então você pode acessar dezenas, milhares de livros, e vira uma bagunça, porque você tem 6 livros de penal, 6 livros de processo, e aí você não sabe como organizar isso. Eu queria saber como você fez, se você fez resumo, se você grifava, como você fazia as revisões, porque eu acho que isso é muito interessante para quem está estudando. Já até colocaria isso, por favor. Eu não sei se, por favor, foi para abrir o teu Instagram ou para você falar como você estudou, mas eu acho que é para os dois. Pode falar, Janaína. Eu ainda tô no meu Instagram, eu sempre com os meus amigos, né? Como tem muita gente do direito que estudou comigo da minha faculdade que me segue, eu sempre gostei de falar de estudos, né? E aí, quando eu passei, um monte de gente começou a me seguir e eu fiquei tipo, meu Deus, mas vou ver isso aí, calma. Mas sobre a organização dos estudos, assim, eu acho que essa questão do material realmente é um ponto, assim,
nodal da organização dos estudos, porque uma das piores coisas que tem é a gente ficar mudando de material para material, porque não dá tempo de se acostumar com aquele material. Quando você vai revisar, é como se fosse um material novo, então o seu cérebro não pega muito rapidamente aquelas informações. Então, como eu fiz, e foi uma dica que um amigo meu me deu, né, quando eu comecei a estudar para concursos, como eu tinha bastante tempo, eu não tinha essa pressa, porque eu precisava desses 3 anos, eu comprei um curso extensivo, o MPF especificamente. Eu já comecei focando nas matérias do MPF. E eu comprei esse curso extensivo de videoaulas. Eu sei que tem gente que odeia videoaula, mas pro meu caso, eu pego muita coisa em aula, sabe? Eu era aquela pessoa na faculdade que na aula pegava já o que o professor estava falando. Para mim, é muito melhor do que livro. Para mim, pessoalmente, isso é muito pessoal, né? E aí eu assistia essas aulas e eu criava os meus cadernos. Eu criava uns documentos no Word com os resumos das aulas e ia separando por matérias. Então, eu tinha um documento do Word de direitos reais, eu tinha um documento do Word de teoria geral da pena, eu tinha vários documentos. E como eu estava nessa pegada meio de estudar extensivamente, né? Eu não fazia assim reta final, né? Eu estava formando minha base, eu estava pegando ali o basicão mesmo das matérias, o grosso, assim, de tudo. E aí eu ia meio tranquila, assim, eu estudava 3 horas por dia líquido, às vezes eu estudava 4. Eu ia mais tranquila porque eu não tinha muito essa pressa imediata, né, que era a minha realidade. E aí eu ia criando esses cadernos. Quando eu terminei de assistir todas as aulas, que eu tinha todos esses cadernos, foi que eu comecei a fazer as revisões. E eu revisava pelos meus próprios cadernos. Eu não pegava outro material para revisar. Aí eu pegava e via que tinha algumas lacunas. Por exemplo, tinha um material que eu estava achando muito raso, eu não tinha gostado muito da aula do professor. Aí eu ia lá no livro, nesse material específico, nessa parte específica do meu material, e lia o capítulo do livro específico daquela matéria, para eu meio que encorpar aquele meu caderno. E eu ia alimentando com essas novas informações que eu ia pegando nos livros. E assim eu ia fazendo isso também com jurisprudência. Quando eu lia jurisprudência, achava uma jurisprudência diferente, eu colocava dentro do meu arquivo. E aí, no final dos meus 5 anos de estudo, esse arquivo estava tipo um super arquivo. Então, foi assim o meu material base de estudos, né? Eu anotei várias coisas aqui que você falou, que são várias coisas interessantes. Eu também estudava assim, eu acho que a melhor coisa é fazer isso. Então, quando eu tinha um material de aula, eu tentava, às vezes eu fazia à mão, às vezes eu tinha no computador, e tentava complementar ele com a doutrina, né? Às vezes, temas que precisava complementar mais, deixar mais aprofundado, ou eu não tinha entendido direito na aula, então eu construía meu caderno. Eu achava essencial construir o caderno. Igual você fez. Por quê? Porque o primeiro caderno que você construiu, você sabe do jeito que é, porque foi você que construiu, né? Então, é muito pessoal, é muito particular. E aí, quando você começa a rever ele, você sente que aquilo você já viu várias vezes, né? Você está familiarizado com aquele material, aquele conteúdo, aquele conceito, e isso era muito importante para mim. Isso permitia com que eu revisasse depois várias vezes de forma bem rápida. Não ficava demorando muito, porque eu já conhecia o material, às vezes eu passava a folha, batia o olho, eu já sabia o conteúdo, né? Já sabia o que tinha lá e nem lia direito, né? Então, eu acho isso essencial. Não precisa ser só videoaula, né? O que eu fazia também? Eu pegava algum livro, às vezes alguma aula eu não tinha assistido, algum curso eu não tinha pegado, tal. O que eu fazia? Eu pegava um livro e resumia o livro, né? Eu pegava o e-book, né, formato digital dele, ia construindo e recortando os pedaços, ia jogando no meu arquivo de Word, ia construindo e depois que apareceu uma mensagem aqui para mim. Adicione um moderador, nunca tinha visto isso. E depois o que eu fazia? Ia complementando ele com jurisprudência, ou se eu ouvisse alguma coisa nova, eu ia adicionando, né? Caderno virtual ou digital ou físico. O meu eu fazia os dois, né? Tinha algumas matérias que era caderno mesmo, outras matérias
era digital. Eu acho que a Janaína era só digital, né? Só eletrônico, não era? Eu fazia só digital, desde o início eu fiz digital. E assim, uma coisa também que uma vez me perguntaram, foi assim, mas eu já estudo há um tempo, eu não fiz isso, aí eu vou ter que fazer do começo. Não, eu acho que não precisa fazer do começo, sabe? Isso é uma forma que eu achei, porque eu realmente comecei por aí, eu comecei pelos cadernos. Mas talvez valha a pena fazer, por exemplo, para quem ainda nunca estudou, por exemplo, Direito Internacional, que é uma matéria específica do MPF. Talvez valha a pena fazer o seu próprio caderno. Mas, por exemplo, uma matéria como direito constitucional, que você já está bem, que você já sabe muita coisa, que você já fez outras provas, já atingiu uma pontuação legal, talvez você não precise começar um caderno do zero, né? Dá para adaptar isso conforme as matérias. Tá, uma coisa que todo mundo pergunta, né? Quantas horas você estudava? Você falou umas 3 horas e meia, 4 horas, né? Todo mundo pergunta isso. É incrível como que é a pergunta que todo mundo faz, e eu acho isso daí muito relativo, porque tem gente que fala que estuda 10 horas e efetivamente não estuda uma. Então, assim, é muito relativo. Mas é isso? Quantas horas você estudava? Como você estudava? Nesse começo, eu estudava bem de leve mesmo. Eu estudava 3 horas líquidas. Quando eu estudava muito, eu estudava 4 horas líquidas. Isso no começo. Quando eu comecei ali pelo segundo ano de estudo, já tinha passado ali, já estava ali no final de 2019, que eu comecei em 2018, né? Aí eu comecei a intensificar bastante, porque eu sentia que eu estava perto de atingir o corte. Eu nunca tinha ido passado uma prova objetiva, né? E lembrando que ainda não tinha tido nem sinal de edital do MPF. E aí eu estava perto do corte da objetiva e eu comecei a intensificar muito. Aí assim, eu comecei a estudar 4 horas líquidas, quando estava véspera de prova, eu estudava mais. Mas assim, eu nunca fui a pessoa que conseguia estudar todo dia 6 horas líquidas. Não. 4 horas era assim, uma média que eu fazia, sabe? E eu gosto muito daquele aplicativo aprovado. Então, por isso que eu sei exatamente quais as horas que eu estudava. Que é isso? Esse eu não conheço. Eu usava outro, eu usava o Pomodoro, né? Então, o Pomodoro eu registrava no Pomodoro, tinha a contagem lá. Esse eu não conhecia, é aprovado. Então, ele marca o tempo. Exatamente. Você tem que dar play e pause, né? Você dá play, ele começa a contar, e aí você pausa toda vez que você fizer um lanche e tal, e ele conta as suas horas líquidas mesmo. Assim, eu sou bem planejadora, né? Muito da minha personalidade. Então, eu gostava de ver o que eu estava fazendo, sabe? Então, eu sei exatamente que teve um momento que realmente minhas horas aumentaram bastante. E aí também foi o momento, né, que chega aquela fase dos concursos, que eu sempre converso com os meus amigos, que chega uma hora que você fica ali na estafa mental, né? Que você realmente se esgota muito e você renuncia a muita coisa e você fica realmente muito, muito desgastado. Mas eu acho que é necessário. Eu acho que é a fase que você está realmente perto de passar. É quando você dá o seu máximo ali e vai. Você estudava no final de semana ou não? Estudar no final de semana. Também. É o que dava, né? E até o pessoal fala, eu também estava mais ou menos isso, né? Porque eu trabalhava de dia, então eu estudava em torno de 3 horas e meia, 4 horas. Mas na prova oral, aí você tem que ligar o doido, né? Porque aí sim, Não, 12 prova horas, oral era tudo. 6 horas. Então. Mas é um período muito curto, né? É um período muito curto. Exato. Deu uma travada, mas voltou. Aí dá para fazer. Agora, quem fala que estuda 10 horas todo dia, assim, não sei. Eu acho que é muito complicado estudar 10 horas e todo mundo que passa não fala que não estuda isso, né? Então, eu acho que é meio fantasioso. Uma coisa é você estudar, outra coisa é você ficar sentado ou sentada na mesa, na cadeira e fingindo que lendo, que nem vídeo aula, né? Porque eu acho que videoaula também é perigoso. É muito bom. Mas é perigoso porque qualquer pessoa assiste, né? Se eu colocar minha sobrinha de 4 anos para assistir, ela vai ficar me assistindo lá. Ela vai ficar assistindo todas as minhas aulas. Uhum, Pergunta para ela se ela sabe responder uhum. uma pergunta. Ela não vai responder nada, né? Mas ela vai ficar lá entretida e assistindo. Então, assim, é o desgaste que você tem, né? A atenção que você dedica ao estudo. Várias perguntas aqui também. Então, o tempo a gente já
falou revisão. Perguntaram de revisão, eu também já tinha anotado. Como você fazia a revisão? Você tinha data específica? Você fazia ciclos? Como você fazia isso? Então, quando eu comecei a fazer revisões, foi depois que eu já tinha esse material todo pronto, eu fazia meio que por semanas. Eu dividia a minha semana em algumas matérias. Então, por exemplo, numa semana eu estudava constitucional, administrativo, penal e civil, sei lá. Aí, na outra semana, eu já ia estudar outras 4 matérias e eu revisava aquilo que eu tinha estudado na semana anterior, daquelas matérias da semana anterior, entendeu? Então, eu ia fazendo assim. E aí, geralmente, eu fazia divisões, assim, eu planejava meio dividido. Então, quais seriam esses blocos de matérias que eu estudaria? E aí, quando elas acabavam, eu colocava novas. Eu ia fazendo meio assim. Na época de prova, de reta final, eu revisava muito por questões. Então, eu estudava uma matéria e revisava outra fazendo questões dela. Mas isso em reta final, quando eu estava com, assim, 5 semanas de uma prova objetiva, 6 semanas de uma prova objetiva, sabe? É isso que eu fazia. Mas quando eu não estava perto de prova objetiva, as minhas revisões eram mais assim, eram baseadas no que eu tinha visto na semana anterior. E sempre com o meu material. Eu pegava o meu material, que eu já tinha lido 800 vezes, e eu ia ler de novo, só que mais rápido, né? Passava o olho assim, mais rápido. Mas, nossa, tem material meu que eu acho que eu li, sei lá, 500 milhões de vezes. Mas é isso mesmo. E por que é bom construir o material? Eu sempre falei, olha, construa o próprio material, construa o próprio caderno. Por quê? Peraí, tem uma pergunta gigante aqui. Tem uma pergunta aqui da Marcela que é gigante. Por que eu falo de construir o próprio material? Primeiro, porque você construiu, você conhece ele. E segundo, você consegue fazer várias revisões. Na hora que você tiver tudo o teu material prontinho, você só vai ficar revendo várias vezes ele. E aí é mais tranquilo, né? É menos desgastante. Esse primeiro momento de construir o material é muito desgastante, porque é muita coisa nova, você se esforça mais. Depois você só fica fazendo revisão dele, você fica dando ciclos daquele material que você tem. Né? Às vezes, lógico, atualizando e tal. O que eu queria saber é o seguinte, e a bibliografia da banca? Por exemplo, como que você encaixava esses livros específicos dentro do teu material? Ou você não encaixava? Ou você pegava alguma coisa desse livro específico, por exemplo, você tinha que ler o ACR, o André. Né? Como que você encaixava as coisas do André? Ou você pegava todos os livros? Ou do Paulo Queiroz, como você fazia? Você pegava, colocava dentro do teu material, ou você dava uma lida e rabiscava o livro e depois dava uma revisada. Como você fazia isso? Então, quando eu comecei a estudar para o MPF, era uma banca, né? Tinha uma banca no 29. E acabou que a minha banca, do 30, foi outra banca completamente diferente. Acho que só André de Carvalho Ramos ficou. E aí, assim, o que aconteceu? Quando eu comecei a assistir aquelas videoaulas para formar o meu material, quando eu terminei tudo, e realmente, como você falou, demorou assim, 1 ano, só assistindo e fazendo material. Porque, como eu falei também, né? Eu também estava tranquila, eu tinha 3 anos ali para estudar. Então, depois desse 1 ano, praticamente só criando meu material, só criando a minha base, eu senti essa necessidade de ler livros específicos do MPF, da bibliografia do MPF. Só que eu senti isso com algumas matérias. Então, essas matérias, eu parei e li os livros. Eu dei vamos dizer assim, uma sorte também, né, entre aspas, porque quando teve a pandemia, que parou tudo, né? Todo mundo ficou sem estudar, todo mundo ficou sem saber o que ia acontecer. Eu meio que aproveitei esse momento para ler uns livros que eu sabia que eu ia precisar. Então, por exemplo, o livro do José Jairo, de Eleitoral, eu já tinha sentido necessidade de ler, mas eu não conseguia encaixar. Então, eu meio que aproveitei essa brecha para ler. Mas os livros do André de Carvalho Ramos, logo após esse tempo que eu fiz a minha base, eu peguei mesmo o livro, parei tudo e li. Isso foi o curso de Direitos Humanos, que eu li todo, assim. E aí, na pandemia, eu li os outros do André de Carvalho Ramos também. Então, eu só não li o Direito Internacional Privado. Quanto aos outros examinadores,
Assim, a gente não sabia ainda quais seriam os examinadores, né? Porque mudou muito. Então, eu meio que preferi não ir atrás da doutrina nesse momento, porque podia mudar. Era o Douglas Fischer, até eu achei. Muita gente tinha lido o livro dele, mas acabou que mudou. Então, eu preferi não arriscar, sabe? Também eu estava fazendo outras provas. Então, eu preferi não arriscar de parar tudo para ler e a banca mudar. Eu só li mesmo das matérias que eu via que eram um ponto fraco meu e que eram fortes no MPF, que no caso era eleitoral, processo internacional, basicamente eram essas para mim. Então essas eu realmente li o livro completo. Não, muito bom, muito bom. Na prova oral, na preparação, perguntaram, Santo Grau, você estudou Santo Grau para prova oral ou não? Eu estudei e eu achei assim muito importante para todo mundo, eu acho, porque querendo ou não, tem pontos ali que se ele perguntar, você vai ter que desenrolar alguma coisa e você não tem tempo de ler no livro, não dá tempo. Então ali aquelas 3 paginazinhas do Santo Graal, num tópico totalmente, sabe, específico, te salvam demais, te salvam demais. Salva. Não, realmente é importante. Tem umas perguntas, uns temas muito cabulosos lá. Você não tem como. Você tem que saber falar alguma coisa, né? E Saber desenvolver pelo menos um pouquinho aí, porque senão você toma zero. Porque mesmo que o examinador queira te dar nota, ele não vai conseguir te dar nota se você não falar nada, né? Se ele ficar quieto, não vai dar certo. E como você encaixava, é uma outra pergunta que fizeram, como você encaixava lei seca, jurisprudência e enunciados dentro do teu material ou no teu estudo? Como que você fazia isso? Sim, jurisprudência, eu passei também. As minhas fases de estudo foram assim: teve esse primeiro ano que eu só criei meus materiais, eu não fiz nada, eu só criei meus materiais. Aí, e que realmente é muito trabalhoso, como você falou, né? E aí, ok. Mas assim, eu penso também, quem lê livro capa a capa, né? Também vai demorar muito para ler todos os livros e grifar tudo. Então, esse primeiro momento é muito demorado, não tem como. Então, eu fiquei esse primeiro momento só fazendo meu material. Aí, depois que eu comecei a fazer as revisões, foi quando eu percebi, como eu falei, que tinha umas deficiências ali no meu material. Então, eu percebia, por exemplo, que faltava jurisprudência atualizada. Por exemplo, quando eu comecei a fazer prova, que eu falei, eu fazia revisão em reta final por questões. Então, eu fazia questões, eu estudava uma disciplina, na semana seguinte, eu fazia questões daquela disciplina. E aí, quando eu estava fazendo as questões, eu percebia que tinha muita questão de jurisprudência, que eu não tinha conhecimento. E aí, nisso, eu ia tentando meio que colmatar essas lacunas, sabe? Conforme eu ia estudando. Quando as provas passavam, que também eu acho que isso foi uma coisa muito importante que eu fiz, quando eu fazia as provas, reprovava, eu olhava tudo da prova que eu tinha errado, olhava exatamente o que eu errei, se foi lei, se foi jurisprudência, se foi doutrina, qual a matéria que eu errei mais. E aí eu passava então a fazer o meu planejamento conforme esses erros que eu tinha visto na minha prova. Então, por exemplo, eu via que numa prova CESP eu errei muita jurisprudência. Então, na semana que eu ia estudar, ao invés de eu começar revisando meu material normalmente, eu ia lá e lia a jurisprudência daquela matéria toda. Então, assim, meu estudo ele foi muito focado no que eu via que era deficiência minha. E quando eu só precisava revisar ou só precisava estudar alguma coisa, eu sempre voltava para o meu material. Sempre voltava para o meu material. Mas sempre observando essas deficiências. Então, fazendo questões, eu via, por exemplo, eu nunca li essa lei. Então, quando eu ia estudar aquela matéria, eu colocava aquela lei para eu ler antes do meu material. Eu nunca vi essa jurisprudência. Então, antes de eu ler aquela matéria, eu colocava a jurisprudência para eu ler antes do meu material. E assim eu ia complementando. Eu vejo em você algumas características que as pessoas deveriam ver, que é a característica de uma pessoa que foi aprovada, né? E isso eu sempre falo, muita gente não faz, mas primeira coisa, construa o seu caderno. Pode ser caderno de aula, ou pode ser um caderno, um resumo. Você pega um livro digital ali e faz o resumo dele, de capa a capa. É como se fosse uma aula, você vai ter o teu caderno ali resumido. Então, primeira coisa, construir teu material, teu próprio material. Eu sempre falei isso é importante, porque sempre foi importante para mim, e a gente está vendo que você fez a mesma coisa e deu certo. Você precisa ter um material construído e organizado, né? Não é aquela bagunça que você pega
um pedaço, sei lá, parte geral você estuda uma parte do caderno, aí a parte especial você vai lá em outro livro, aí metade do livro você estuda um jeito, outra metade você pega outro autor e vira uma bagunça, né? Porque você não tem nada organizado. E a segunda coisa que é muito importante é isso de resolver questões e descobrir aonde que está teu vácuo de conhecimento. Porque o que acontece? E por isso que muita gente não consegue aumentar a nota para ir para o corte, né? Para passar para a segunda fase. Porque a pessoa fica vendo sempre a mesma coisa, sempre o mesmo material. E não consegue descobrir aonde que está a falha dela. Então, quando você pega, por exemplo, 100 questões da parte geral de civil, eu sempre dou esse exemplo, você pega 100 questões da parte geral de civil, e aí você vê aonde que está teu buraco, onde que você não está conseguindo, onde você não estudou direito, onde tem um vácuo no teu estudo. Por exemplo, prescrição. Você vê que você está errando tudo de prescrição. O que você faz? Você complementa o teu material e revisa essas questões para não errar mais essa parte de prescrição. Então, se você descobriu onde que está o teu problema, onde que está o teu problema no estudo, onde que você precisa reforçar. E eu sempre, tudo que você está falando, eu sempre falei, né? É uma repetição. Eu espero que as pessoas estejam captando isso, né? Não sei como deixar mais claro isso para quem estuda, porque as pessoas acabam não fazendo isso. E tem gente que assim, quer pegar e falar, MPF é muito difícil. Realmente, MPF é um dos mais difíceis. Não tem, tá talvez o mais, ou entre os mais difíceis. Então tem que estudar muito aprofundado, tem que pegar vários livros da mesma matéria. Aí uma vez eu vi um aluno num grupo aí de candidatos, né, falando, olha, penal, o cara não passou até hoje, tá? Só para falar. O penal, você tem que pegar lá o Figueiredo Dias de Portugal, você tem que pegar o Roxin, você tem que pegar não sei o que, vai construindo, assim, dezenas de livros só da parte geral de penal, né? Então, quem vai ler isso? Primeiro, se o cara ler isso, se ler todos os livros que ele indicou, vai demorar anos. Segundo, ele vai ter que ler várias vezes para tentar fixar a matéria. E o resto, né? Então, assim, a galera exagera. Logicamente, tem que ser um estudo mais aprofundado, né? Se comparar com outras carreiras, é um estudo realmente mais aprofundado. E até ouvi você falando isso, né? Você tem que saber o básico, que você sabe para as outras carreiras, e algumas coisas específicas do MPF, né? Então, você tem que ter esse básico. E a galera acha que também só vai ficar na coisa aprofundada, só pegando livros profundos, grandes, extensos, de doutrinadores muito específicos. E isso perde tempo, né? Perde tempo. E eu falo isso porque eu errei. No começo, quando eu passei na AGU, eu passei bem rápido na AGU, né? E eu tinha isso, eu tinha meu caderno e tal, eu fui prestar a AGU e deu certo. Logo que eu saí da faculdade, eu acabei passando na AGU. Por quê? Porque eu tinha meu caderno. Eu construí meu caderno durante a faculdade, durante um cursinho que eu tinha feito lá, enquanto eu estudava ainda na faculdade, e eu pegava e revia aquilo. Quando eu fui estudar para o MPF, porque eu queria entrar no MPF, eu comecei com essa pilha de ter que estudar muito aprofundado. Foi aí que eu me enrolei, né? Aí depois eu voltei, aí eu construí os cadernos, e aí que eu consegui passar. Então, tudo que você fez é uma repetição, né? E é uma repetição que quase todo mundo faz, né? Ou é curso, ou é livro, mas tem um material organizado. Tem gente que grifa. Eu não gosto muito de grifar, eu prefiro fazer um resumo, né? Tem gente que grifa. Eu tinha material grifado, mas eu acho que fixa mais quando você faz isso. Faz o resumo. Bom, então a gente já falou da trajetória, a gente já falou do método de estudo. A bibliografia eu acho que está meio conectado no que você já falou, né? Quais livros você utilizava? Porque é interessante isso, porque você passou concursos estaduais, né? No MP, na Defensoria, são concursos diferentes, e no MPF, né? E isso demonstra também que quem estuda para MPF consegue passar em outros concursos. A galera também, olha, só vou estudar MPF, e MPF demora para sair. Talvez vai sair um concurso rápido, porque demorou muito para sair, né? E era para ter aprovado muito mais, e só 36 pessoas passaram, né? Então, não sei quantos anos, né? Se contar o edital, o primeiro edital do concurso passado, porque suspendeu tudo, deve dar uns 6, 7 anos, né? Então, porque o concurso passado, não sei se você sabe, ficou suspenso, né? Porque teve uma ação em razão das cotas e tudo mais. Então, se você contar desde do edital daquele concurso, dá uns 6 anos. Então,
o último concurso, a posse deve ter sido uns 3 anos, né? Se eu não me engano, 3, 4 anos a posse da última turma. E depois de tanto tempo assim, passam 36. Logicamente, a gente precisa de mais colegas. Você vai ver, quando você entrar, que vão ter vários buracos, vários vácuos aí em vários estados, porque precisa de colega. Então, por isso que talvez saia outro concurso bem rápido. Mas se você pretende o concurso da MPF, eu acho que tem que fazer igual você fez. Estuda específico, mas não esquece dos outros. Preste os outros concursos, que eu acho que é interessante. Aí pode falar um pouquinho dos livros que você pegou para complementar teu material, como você fez isso? Sim, sim. Livro que eu li capa a capa, que eu li todo, completo mesmo, foi só o José Jairo, de Eleitoral, todos os André Carvalho Ramos, menos o de Direito Internacional Privado. Eu li também um livro completo, que foi o livro do Idelbrando Ascioli, de Direito Internacional Público. Eu sei que muita gente odeia esse livro, porque o autor já faleceu, né? E aí dizem que é um livro muito velho e tal. Só que eu não acho. Eu acho esse livro incrível. Ele é um dos poucos livros, assim, de Direito Internacional Público que traz, assim, teorias críticas, que fala de decolonialismo, que fala de teorias feministas, sabe? Eu acho esse livro incrível, ele é atualizado até por um professor da USP, livro. Mas eu também li a parte de Direito Internacional Privado naquele livro amarelinho do Portela. Eu li só a parte de Direito Internacional Privado. E essa parte que eu ia complementando o meu material, eu usei eu tenho até ele aqui, o livro, aquele classicão de constitucional do Gilmar Mendes, com o Paulo Gonet, que estava até na minha banca, mas era de eleitoral. E usava também para processo civil aquele livro do Daniel Assunção, que é um manual bem grande, assim. Basicamente, que eu usei. E também de administrativo eu usei muito para complementar o material também, aquele do Vicente Paulo, direito administrativo do Vicente Paulo. Acho que basicamente foram esses que eu usava, assim. Eu tinha o de constitucional do Pedro Lenza também, mas eu li bem pouco. Eu via mais essas lacunas no do Gilmar Mendes com o Paulo Gonet. Só que, assim, esses eu não li completo. Eu ia lendo de tópicos, né? O que eu achava que precisava. Completo mesmo foram só esses que eu falei. Isso é curioso, né? Porque cada um estuda de um jeito, tem gente que lê de capa a capa tudo, tem gente que pega o material e vai complementando. Não existe fórmula mágica e uma receita de bolo. Tem acertos, né? Eu acho que um dos acertos que você teve foi fazer teu próprio material. Isso eu não tenho dúvida que foi um acerto muito bom. E também fazer as revisões que você fazia, né, em razão do material que você construiu, e fazer as questões para descobrir aquilo no teu estudo que tinha um vácuo, que tinha um buraco, que você não percebia esse buraco, né? Eu acho que responder a questão é isso, descobrir onde que está o teu problema que você não sabe. Existe um livro chamado PIC, que é um livro escrito por 2 psicólogos britânicos que estudaram as pessoas de alto rendimento e de todas as áreas, né? E uma das coisas que eles falam é justamente isso, né? Você precisa praticar para descobrir aonde que está teu vácuo, né? Onde que está o teu problema. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa sempre, você nunca vai evoluir. Aí eles falam o seguinte, olha, você dirige 30 anos carro, sei lá, pergunta para algum parente teu, há quanto tempo você dirige o carro? Quanto tempo você tem carteira de habilitação? Ele fala, 30 anos. É muito tempo, é muita experiência. E por que ele não é piloto? Por que ele não é piloto de Fórmula 1 ou piloto de profissional? Porque ele não praticou as coisas específicas para ser um piloto profissional. Então, não adianta ele ficar repetindo várias vezes aquilo que ele já sabe. Então, sem motorista fazer sempre a mesma coisa, ele nunca vai evoluir, né? Ele nunca vai conseguir ser um piloto, né? Chama PIC, de pico mesmo. PAK, tá em inglês. Depois me mandem no direct que eu mando o nome em português. Eu juro que eu não lembro o nome em português. Eu descobri esse livro sem querer, que eu estava assistindo o jornal da BBC, e aí entrevistaram na verdade, entrevistaram um desses autores, né? Eu achei muito interessante o que eles fizeram. Um deles, inclusive, construiu ou treinou
uma pessoa que conseguiu bater o recorde de memorização de números, né? E a pessoa não conseguia, não passava de, eu acho que 30 números, e depois com essas práticas ele conseguiu atingir mais de 100 números, e ele bateu o recorde na época utilizando essa técnica. Logicamente a técnica é mais complexa, é um estudo mais complexo, é um estudo acadêmico, depois virou um livro mais simples, mas isso é bem interessante. Então, eu acho que é isso. Prova oral. Só fala um pouquinho da prova oral, porque todo mundo gosta de saber da prova oral, como que é. Eu sei que a prova oral do MPF é muito mais legal, é mais intimista, mas ao mesmo tempo é uma prova desafiadora, né? Você recebeu o teu cartãozinho, né? Você está com o teu cartãozinho aí? Eu acho que eu tenho o meu até hoje guardado. O crachazinho. Vai estar guardado ali, está guardado no armário. Mas vai ficar para sempre, acho que eu vou moldurar. Eu tenho o meu até hoje, né? Faz 6 anos que eu estou na carreira, tenho o meu até hoje. E eles tinham um caderninho, também curiosidade agora, né? Eles tinham um caderninho, porque assim, na minha época que eles tinham um caderninho dos candidatos, né? Então, eles sabiam quem que eram os candidatos, porque eles tinham um caderninho, então eles sabiam da vida do candidato e tudo mais. Eles tinham ainda esse caderninho? Tinha uma pastinha com uns papéis. Não era um caderno especificamente, mas era uma pastinha, assim. Na minha época era tipo um caderninho mesmo. Tem encapadinho, assim, bonitinho. E aí todo mundo tentava descobrir o que tinha lá dentro, né? Que você não pode fazer, né? Como candidato, você não pode ficar olhando lá e querendo saber o que tem ali dentro, né? E como foi tua prova? Me conta, assim, quem foi primeiro a te examinar? Como que foi isso? Conta pra gente saber como foi essa experiência. Então, foi realmente, eu já tinha feito prova oral, mas do CESP, né? Que é totalmente diferente. Nem parece que é prova oral. É outra coisa. Nunca tinha feito prova oral de banca própria. Ainda mais nesse modelo. No caso do MPF, como você falou, é bem intimista, porque você não fica no meio e uma tribuna ao seu redor, né? Como costuma ser, por exemplo, prova de magistratura, as provas que a gente vê agora transmitidas, né, do MP de Minas. Não é assim, você fica aqui frente a frente mesmo com o seu examinador. Aí você senta numa mesinha, o examinador está na sua frente, você fala aqui com ele, você sorteia, né, o seu ponto naquela caixinha. E aí ele pergunta, você sai e vai para outra mesa e senta na outra mesa e conversa com o examinador. E eles deixam você, entre um examinador e outro, você ir ao banheiro, você comer um lanche. Tem um lanche lá que eles servem, inclusive muito bom. Pão de queijo, suco, bolo. Eles deixam você descansar um pouco. Você pode... Pouco tempo, né? Você pode ficar sentado um pouco, esperando. Então, assim, é uma prova que te dá uns respiros e que não tem essa coisa da tribuna, né? Mas, assim, o meu primeiro examinador, o meu dia de arguição foi o último dia. E aí, nos primeiros dias, a gente já recebe as informações de como os examinadores estão, né? E aí já tinham falado pra gente que o André Carvalho Ramos estava bem, assim, pegando no pé, que ele estava fazendo perguntas bem difíceis, que ele estava em cima mesmo. Então, já tinha essa informação. E aí, eu fui no Uber pensando, eu só não quero que ele seja o meu primeiro examinador. Só não quero que ele seja o meu primeiro examinador. Porque eu pensava, se ele for o segundo, eu já vou estar ali no embalo, né? Já vou estar ali aquecida. Mas o primeiro, meu Deus, eu vou... Ok. Na hora que eu sentei, o secretário falou, Janaína, você vai aqui com o doutor André, sua primeira banca. Aí eu, meu Deus... Começou bem, né? Começou bem. Eu acho que foi até bom, porque realmente ele foi bem incisivo, fez bastante pergunta, você respondia, ele já te interrompia e perguntava. E assim, eu acho que é meio que um exercício ali, né? Um jogo que ele tá fazendo. Claro, ele quer saber se você sabe, mas ele quer saber também como você vai se comportar ali. E eu achei até bom no final das contas, porque depois que eu passei da banca dele, todas as outras bancas foram muito tranquilas. Foram muito legais, foram muito... enfim,
de boa, assim. Então, eu achei até bom depois, no final das contas. Mas foi isso, eu levei esse baque inicial e fui. Não é muito bom isso, né? Porque às vezes se você desestabilizar, no meu concurso uma candidata desestabilizou e ela foi reprovada. Porque ela não sabia responder, e curioso, né? O examinador passou ela, esse examinador acabou passando ela não sabia quase nada das perguntas, aí depois ela saiu, chorou, e aí ela já foi desestabilizada para as outras bancas, né? E aí ela reprovou em outras matérias. Então, assim, não dá para chorar, não dá para chorar. Eu sei que tá todo mundo desesperado, a prova oral é terrível, mas não dá para chorar na frente do examinador. Você sai e depois chora, vai no banheiro aí você chora. Mas na hora não chore, né? Já aconteceu muita gente que chorou e passou, mas assim, não é recomendável chorar, porque não passa. E essa vantagem do concurso do MPF é impressionante, assim, como os candidatos são bem tratados, né? Quando eu cheguei para fazer minha segunda fase do MPF em São Paulo, lá o prédio é no antigo hotel, um prédio super bonito, perto da Paulista, tudo. Na hora que eu cheguei, no primeiro andar, o chão de carpete, eu tinha uma mesa gigante, só para mim, um banco confortável, aqueles bancos de procurador mesmo, uma mesa gigante, um espaço gigante para mim, espalhei meus códigos, assim, o outro candidato estava só lá na frente, então foi uma coisa assim, aí tinha cafezinho, tinha bolacha, então você podia sair no meio da prova, se ia lá comer tua bolachinha, tomar teu café, todo mundo te tratava pelo nome. Na segunda fase já era assim, todo mundo, e São Paulo geralmente é o lugar que mais tem candidato. Todos o pessoal que estava lá aplicando a prova te conhecia, sabia chamava pelo nome, conversava, assim. É uma prova muito bacana de fazer, realmente é uma experiência muito boa. O candidato é bem tratado no MPF. Eu não sei, do secretário passado era assim, não sei nesse concurso, nesse último concurso, mas o Mazoca é uma pessoa muito gente boa. Imagino que ele também sabia o nome de todos os candidatos, né? O Mazoco, eu creio que ele também sabia muito bem o nome, tratava todo mundo pelo nome, porque o concurso do MPF é isso, né? O concurso do MPF é um concurso difícil, mas é um concurso que respeita os candidatos, e eu acho que é um dos concursos mais justos na segunda fase, né? Eu sei que teve problema, eu sei que teve um corte geral aí, mas sendo 4 dias, eu acho que você tem mais oportunidade para mostrar que você conhece, mais oportunidade para saber, para demonstrar conhecimento. Porque às vezes você pega concursos que a segunda fase é um dia só, cai uma pergunta que você não sabe, já era, você rodou. Agora, se você tem 4 dias, várias perguntas, você consegue recuperar, né? Só a preparação da segunda fase, como você fez? Pode falar rapidinho, ou se segue o mesmo material, ou se fez algum estudo mais específico. Eu já adianto que eu fiz caligrafia, tá? Eu fiz caligrafia porque minha letra é horrível. Eu fiz caligrafia. Eu fico com vergonha de fazer isso, falar isso, mas eu fiz caligrafia. E ficou ruim ainda. Então imagina como que era antigamente, né? Não, caligrafia eu não cheguei a fazer. Mas eu acho que o mais importante da segunda fase, que nesse ponto é muito parecido com a prova oral também, é treinar. Eu treinei muito, 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 muito. Então, peguei provas antigas, peguei questões, enfim. Treinei muito, treinava mesmo como se fosse a prova, né? Cheguei, não tem nada de olhar celular, não tem nada de olhar. Eu nem sabia, mas você pode, né, levar relógio. Eu fiquei sabendo lá no primeiro dia. Mas, na verdade, você pode levar relógio, mas eu treinei todos os dias sem relógio. Assim, fiz mesmo como se fosse a prova vários dias. E de material, eu realmente continuei estudando pelo meu material, mas nesse ponto eu já comecei a dar uma olhada no grau. Tinham pontos ali que eu ficava pensando que poderiam cair. Às vezes nem são tão pontos tão doutrinários. Às vezes, por exemplo, tinha um ponto que até caiu no concurso anterior ao meu, que foi comunicação na Constituição, comunicação social, algo assim. Que é um ponto que está na Constituição, mas que a gente nunca estuda. Então, eu dava mais uma olhada no grau para complementar, né? Mas muito treino, principalmente. Muito bom, muito bom. Ô, Janaína, obrigado. A gente já vai
para a parte final. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Você tem muita coisa para falar, a gente tem tempo. Eu não tenho nenhum outro compromisso. Se quiser falar outro tema também, se alguém quiser perguntar outro tema. Vai ter mais um colega teu também que vai falar com a gente, sábado pela manhã. E eu quero falar que esse período entre a aprovação e a posse é um período muito gostoso, que dá um alívio, e saber que deu tudo certo, que todo o esforço foi recompensado. Então a gente faz uma leitura do passado, como que tudo aquilo que você sofreu, toda aquela ansiedade, todo aquele desgaste que você teve, compensou. Esse momento é um momento, acho que, fantástico, é um dos momentos mais gostosos. Curta bastante mesmo. Você tem agora liberdade total, não precisa estudar mais nada, né? Não precisa fazer fogueira com material, que nem muita gente faz, mas você tem agora muito tempo livre, vai fazer tudo que você pretendia fazer, você tinha vontade de fazer e não dava tempo. Depois vai ter a posse, eu acho que vai ser o dia 31 de julho, não é? Sim. Talvez vou tentar estar lá na posse de vocês, vou fazer um esforço para ver todo mundo. E aproveite muito a posse, é um momento assim único na nossa vida. E também a festa, né? A festa, porque a festa também é uma festa para nossa família, e a família que nos conduz até a aprovação. Ninguém faz nada sozinho, então eu acho que é uma festa para eles também, e é uma festa fantástica. Depois começa o curso de formação, aproveite. Ana Carolina falando, bem para o Amazonas, olha lá, já estão convidando. Se tiver uma você vai escolher, daqui a pouco vai começar a escolha. O curso de formação é muito legal também. Vem para o Tocantins, você já está concorrida, vocês já estão escolhendo aí os lugares que querem que você vá. Então, assim, o curso de formação é desgastante, porque é o dia inteiro, acho que é das 9 às 6, é bem puxado, mas também é um momento muito gostoso, que você está com toda a turma. Depois é raro você ver todo mundo, só no encontro que tem no final do ano. Participe dos encontros também, é muito legal. É curioso porque eu só fui em um até hoje, né? Faz 6 anos que eu estou na carreira, fui só em um e gostei muito, e vou em todos agora, porque é bem bacana o encontro organizado pela associação. Então, assim, São José dos Campos. São José dos Campos não dá, a lotação é concorrida, vai demorar um pouquinho para a Janaína. E eu não sei se ela quer ir também, porque é de Piauí, Teresina, então a família de lá, eu acho difícil ela abandonar a terra dela. E o bom, assim, eu acho que vai ter lotações perto da tua casa, assim. Eu acho que quando eu fui para Rondônia, fui para Vilhena, então era, sei lá, 2.400 quilômetros do interior de São Paulo. Era uma loucura de distância. Eu acho que talvez você não sofra tanto assim. Esse começo depois é o começo de adaptação, uma fase de adaptação. Mas é muito bacana, né? Seja bem-vinda de novo na carreira, espero que você seja muito feliz. E se você quiser falar mais alguma coisa para o pessoal, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Obrigado, viu, Janaína? Obrigada pelas palavras. E eu tô ansiosa, sim. Vamos ver quais são essas lotações que vão aparecer, né? A gente não sabe ainda, o conselho ainda vai se reunir para dizer. Mas o que vier, eu tô muito feliz. Realmente é uma coisa que eu quero muito. Nossa, eu sempre admirei muito a instituição. E para o pessoal que está assistindo, que está aí nessa jornada, assim, realmente tem dias, gente, que a gente olha e fala, cara, isso aqui não vai dar em nada, eu não vou conseguir, é muito difícil, eu não aguento mais. Sério, eu já pensei isso muitas vezes, eu sei de muitos amigos que pensam isso. E realmente é difícil, e realmente é desgastante. Mas, assim, eu acho que o principal conselho que eu tenho para dar, além de planeje, estude, né? Além do conselho óbvio de estude todos os dias, consiga pessoas que você confia para você se apoiar nesses momentos, porque esses momentos vão chegar para todo mundo, de você pensar, cara, o que eu tô fazendo? Eu não aguento mais, sabe? Então, quando você tem uma pessoa que te apoia, pode ser mãe, pai, irmão, esposa, sabe? Mas que te apoia e que fica mais... A caminhada fica mais tranquila, sabe? E aí você consegue todo dia estudar. Todo dia estudar.
todo dia estudar. Todo dia. Todo dia. É isso. É isso. Eu já desisti várias vezes, mas nunca passava de 3 dias, né? Eu desistia 3 dias, depois eu voltava. Porque realmente é difícil e é difícil lidar, porque eu já era da AGU também, então assim, eu já tinha uma carreira, então era muito difícil essa questão de já ter uma carreira, estudar para outra. Então você fala, será que vale a pena? E eu não tenho dúvida, né, que valeu a pena e faria de novo, né? Mas sempre a gente carrega essa angústia. Obrigado, Janaína. Nos vemos, espero já na posse, né? Espero estar lá. E até mais, boa sorte. E que precisar, pode contar comigo, tá bom? Até mais. Obrigada, Léo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.